Percy Jackson é cantora de Apollo, por Rick Riordan. Eu sei o que você vai perguntar. Percy Jackson, por que você está pendurado em um outdoor na Times Square sem calça, prestes a cair para a morte? Boa pergunta. Você pode culpar Apollo, o deus da música, do arco e da flecha e da poesia. Também é o deus que me obriga a cumprir missões estúpidas. Esse desastre em particular começou quando eu trouxe para meu amigo Groover algumas latinhas de alumínio para seu aniversário. Talvez eu devesse mencionar. Eu sou um semideus. Meu pai, Poseidon, é o deus do mar. O que soa legal, eu acho. Mas isso significa que minha vida é cheia de ataques de monstros e deuses gregos irritantes que tendem a aparecer no metrô, no meio da aula de matemática, ou quando eu estou tomando banho. É uma longa história. Nem me pergunte. Pensei que talvez pudesse ter um dia sem loucuras assim por causa do aniversário de Grover. Mas é claro que eu estava errado. Grover e sua namorada, Juniper, passaram um dia no Park Prospect, no Brooklyn, fazendo coisas relacionadas à natureza, como dançar com as ninfas das árvores e fazer serenatas para os esquilos. Grover é um sátiro. Isso é o que ele chama de diversão. Juniper parece estar se divertindo muito. Enquanto eu e Grover estávamos sentados num banco, ele saltitava pelo parque com os outros espíritos da natureza. Seus olhos cheios de clorofila reluziam com a luz do sol. A vida de Juniper era basicamente ficar num junipero em Long Island, mas Grover explicou que ela podia fazer viagens curtas se carregasse uma fruta de sua árvore nos bolsos. Eu não quis perguntar o que aconteceria se elas fossem esmagadas acidentalmente. De qualquer forma, nós paramos por um tempo, conversando e aproveitando o bom tempo. Eu dei a Grover suas latinhas, o que pode parecer um presente horrível, mas é o seu lanchinho preferido. Ele mastigou alegremente suas latas enquanto as ninfas começaram a discutir sobre qual jogo nós deveríamos jogar. Grover tirou uma venda do bolso e sugeriu coloque o rabo no humano, o que me fez ficar um pouco nervoso, já que eu era o único humano lá. Então, de repente, a luz solar se tornou incandescente, o ar se tornou desconfortavelmente quente, a grama a 20 metros de distância secou e uma nuvem de vapor surgiu, como se alguém tivesse aberto uma grande máquina de alta pressão numa lavanderia. O vapor dissipou e bem na nossa frente surgiu o deus Apolo. Deuses podem ter a aparência que quiserem, mas Apolo sempre usava um estilo. Acabei de entrar numa banda. Hoje ele estava usando um jeans apertado, uma camisa que o deixava musculoso e óculos de sol. Seu cabelo louro ondulado reluzia. Quando ele sorriu, as dríades gritaram e riram. Ah, não, sussurrou Grover. Isso não pode ser bom. Percy Jackson, disse Apollo sorrindo para mim. Seu amigo bode. O nome dele é Grover, falei. E nós estamos meio que afastados de missões hoje, Lord Apollo. É o aniversário de Grover. Feliz aniversário, exclamou Apollo. Fico feliz que você tenha tirado um dia de folga. Isso significa que tem tempo para me ajudar com um probleminha. Naturalmente não era um probleminha. Apollo levou Grover e eu para longe da festa, para que pudéssemos conversar privadamente. Juniper não queria que Grover fosse, mas ela não podia discutir com Deus. Grover prometeu que voltaria sã e salvo. Eu esperava que fosse uma promessa que ele fosse capaz de cumprir. Quando chegamos ao final do bosque, Apollo nos encarou. Deixe-me apresentá-los às Crissai Celadons. O deus estalou os dedos, mas vapor subiu do chão e 3 mulheres douradas apareceram em nossa frente. Quando eu digo douradas, quero dizer que elas eram realmente douradas. Suas peles metálicas brilhavam. Os vestidos sem mangas eram feitos com ouro suficiente para financiar o empréstimo. Seus cabelos dourados tinham tranças e no topo da cabeça havia algo como um coque em forma de colmeia. Elas eram uniformemente lindas e assustadoras. Eu já vi várias estátuas vivas, autômatos. Bonitas ou não, elas quase sempre tentavam me matar. Dei um passo para trás. Quem você disse que elas eram? Chrissy Kelly alguma coisa? Cursai Celadons, corrigiu Apollo. Cantoras douradas. Elas são minha banda de apoio. Olhei para Groover, me perguntando que tipo de piada era aquela. Groover não estava rindo. Sua boca estava aberta de surpresa, como se as garotas douradas fossem o maior e mais gostoso pedaço de alumínio que ele já vira na vida. Eu não acredito que elas sejam reais. Bem, tem algum século desde que eu as trouxe. Se elas se apresentarem muito, acaba com a surpresa. Elas costumavam viver no meu templo em Delfos. Cara, elas podiam detonar aquele lugar. Agora eu só as uso para ocasiões especiais. Os olhos de Groover ficaram lacrimejados. Você as trouxe para o meu aniversário? Apollo riu. Não, tolo. Eu tenho um concerto hoje à noite no Olimpo. Todos estarão lá. As 9 musas farão a abertura. E eu farei uma performance misturando as antigas favoritas e um material novo. Quero dizer, não é como se eu precisasse das Celadons. Minha carreira solo é boa, mas algumas pessoas esperam ver alguns dos meus hits clássicos com as garotas. Death on the Mind, Starway to Olympus, Sweet Home Atlantis. Vai ser incrível. Eu tentei não parecer enjoado. Já ouvi algumas poesias de Apollo antes, e se as músicas fossem tão ruins quanto aquilo, o concerto seria desastroso. Ótimo, falei. Então qual é o problema? Apollo deu um sorriso torto. Escutem. Ele se virou para as cantoras douradas e levantou as mãos como maestro. Em seguida, elas cantaram com harmonia. Era apenas um acorde, mas me deixou em estado de total alegria. Eu não conseguia me lembrar de onde estava ou o que estava fazendo. Se as cantoras douradas tivessem decidido me cortar em pedacinhos naquele momento, eu não teria resistido, desde que elas continuassem cantando. Nada importava para mim, exceto o som. As garotas douradas ficaram caladas. O sentimento passou. Seus rostos voltaram para a beleza natural, metal imóvel. Isso... Eu engoli em seco. Isso foi incrível. Incrível. Apollo coçou o nariz. Só tem 3 delas. Sua harmonia só vazia. Eu não posso fazer uma performance sem um quarteto completo. Groover estava chorando de emoção. Elas são tão lindas. Elas são perfeitas. Eu estava meio feliz por Juniper não estar escutando, porque ela era do tipo ciumenta. Apollo cruzou seus braços bronzeados. Elas não são perfeitas, Sr. Sátiro. Eu preciso de todas as 4, ou o concerto será um fracasso. Infelizmente, minha quarta Celadon se virou contra mim esta manhã.
Eu não consegui encontrá-la em lugar nenhum. Olhei para as 3 estátuas douradas que encaravam Apolo silenciosamente, esperando por ordens. O que fez sua corista se virar contra você? Apolo fez outro gesto de maestro, e as cantoras iniciaram a melodia de 3 partes. O som era tão depressivo que senti meu coração despedaçar. Então, tão rápido como aquilo começou, o sentimento dissipou. Elas não estão na garantia, explicou Deus. Hefestos a fez para mim, e elas funcionavam bem, até o dia seguinte de sua garantia de 2000 anos expirar. Então, naturalmente, bum! A quarta saiu correndo histericamente para a grande cidade. Ele gesticulou na direção de Manhattan. Claro que tentei reclamar com Hefesto, mas ele respondeu: bem, você tem meu pacote de proteção extra? E eu não quero sua estúpida garantia estendida. E ele age como se fosse minha culpa se Celedon falhar, que eu deveria ter comprado o pacote extra. Eu poderia ter procurado o setor de reclamações, mas... Opa, interrompi-o. Eu realmente não queria entrar numa discussão entre deuses. Já estive em algumas delas. Então você sabe que sua Celedon está na cidade, porque você mesmo não procura por ela. Eu não tenho tempo. Tenho que praticar. Escrever uma lista de músicas e checá-la. No entanto, é para isso que os heróis servem. Consertar os erros dos deuses. Resmunguei. Exatamente. Apolo apertou suas mãos. Presumo que a Celedon desaparecida esteja no Theater District, procurando por um lugar bom para uma performance. Celedons têm um sonho. Serem descobertas. Liderar um musical na Broadway. Esse tipo de coisa. Na maior parte do tempo, eu consigo manter as ambições dela sob controle. Quer dizer, eu não posso deixá-las me superar, posso? Mas tenho certeza de que sem mim ela pensaria que é a próxima Katy Perry. Vocês precisam encontrá-la antes que ela cause algum problema. E se apressem. O concerto é hoje à noite e Manhattan é uma ilha grande. Groover coçou a nuca. Então... quer que nós a encontremos enquanto você checa o som? Pense nisso como um favor, disse Apollo. Não só para mim, mas para todos os mortais em Manhattan. Ah, a voz de Groover foi ficando mais alta. Ah, não. O quê? Perguntei. O que quer dizer com anão? Alguns anos atrás, Groover criou uma ligação empática entre nós. Longa história. E nós podemos sentir as emoções um do outro. Não era exatamente ler mentes, mas eu podia dizer que ele estava aterrorizado. Percy, disse ele, se a Celadon começar a cantar em público bem no horário de pico, ela vai causar um estrago, completou Apolo. Cantará uma música romântica, uma cantiga de ninar, ou uma música patriota, ou seja lá o que os mortais ouçam. Eu engoli em seco. Um vislumbre das garotas douradas tinha me tirado o ar, mesmo com Apolo controlando-as. Eu imaginei uma Celadon fugitiva cantando numa cidade lotada, colocando as pessoas para dormir, fazendo-as se apaixonar ou incentivando-as a brigar. Ela tem que ser impedida, concordei. Mas por que nós? Eu gosto de você, disse Apolo sorrindo. Você já encarou as sereias. Não é tão diferente. Apenas coloque um pouco de cera nos ouvidos. Seu amigo Groover aqui é um sátiro. Ele é naturalmente resistente às músicas mágicas. E ele ainda pode tocar a lira. Qual lira? Perguntei. Apolo estalou os dedos. Repentinamente, Groover estava segurando o instrumento musical mais estranho que eu já vi na vida. A base era feita de casco de tartaruga. 2 braços de madeira polido subiam da lateral como chifres de touro, com uma barra no topo, e 7 cordas iam do topo até a base do casco. Era uma combinação de harpa, banjo e cadáver de tartaruga. Ah, Groover quase deixou a lira cair. Eu não posso. É a sua... Sim, concordou Apolo feliz. Esta é minha própria lira. Claro que se ela voltar com arranhão, irei te incinerar, mas tenho certeza de que vai ser cuidadoso. Você sabe tocar lira, certo? Groover tocou algumas notas que soaram como um hino fúnebre. Continue praticando, disse Apolo. Vocês precisarão da lira para capturar a Celadon. Percy vai distraí-la enquanto você toca. Distraí-la, repeti. Essa missão ia ficando pior e pior. Eu não conseguia ver como uma harpa de casco de tartaruga poderia derrotar um autômato de ouro, mas Apolo deu uns tapinhas no meu ombro como se estivesse tudo certo. Excelente. Encontrarei vocês no edifício Empire State ao pôr do sol. Tragam-me a Celadon. De um jeito ou de outro, vou persuadir Hefesto a consertá-la. Só não se atrasem. Eu não posso deixar meus espectadores esperando. E lembrem-se, não arranhem a lira. Então Deus do Sol e seus curistas desapareceram numa nuvem de vapor. Feliz aniversário pra mim, sussurrou Groover, tocando uma nota na lira. Nós pegamos o metrô para Times Square. Imaginamos que seria um bom lugar para começar a procurar. Ficava bem no meio do Theater District e era cheio de cantores de ruas estranhos e cerca de 1 bilhão de turistas. Então era um lugar natural para uma diva dourada que quer atenção. Groover não se importou em se disfarçar. Em sua camiseta branca estava estampado: o que Pan faria? As pontas de seus chifres apareciam em seu cabelo cacheado. Normalmente ele usava jeans para esconder suas pernas peludas e sapatos para esconder os cascos, mas hoje da cintura para baixo estava natural como um bode. Eu duvidava que fossem se importar. A maioria dos mortais não podia ver através da névoa, que esconde a real aparência de monstros. Mesmo sem o disfarce normal de Groover, as pessoas teriam que olhar bem de perto para perceber que ele era um sátiro, e mesmo assim eles provavelmente nem olhariam. Afinal, estamos em Nova York. Enquanto andávamos na multidão, continuei procurando algo dourado, esperando encontrar a Celadon fugitiva, mas a praça estava normal. Um menino vestindo apenas as roupas de baixo e segurando um violão estava tirando foto com alguns turistas. Policiais estavam parados nas esquinas, parecendo entediados. A interseção da Broadway com a Rua 49 Oeste estava bloqueada, e várias pessoas montavam algo parecido com um palco. Cambistas de ingressos e vendedores ambulantes gritavam, um mais alto que o outro, tentando receber atenção. Música saía de dúzias de alto-falantes, mas não ouvi nenhuma cantoria mágica. Groover me deu uma bola de cera para tampar os ouvidos quando fosse necessário. Ele me disse que sempre tinha um pouco em mãos, como chiclete, o que não me ajudou a querer usar isso. Ele esbarrou num carrinho de pretzels e escorregou para trás, abraçando a lira de Apolo protetoramente. Você sabe como usar essa coisa? Perguntei. Quer dizer, que tipo de mágica isso faz? Groover semicerrou os olhos. Você não sabe? Apolo construiu os muros de Troia só com essa lira. Com a canção certa, pode-se construir quase qualquer coisa. Como uma cela para Celadon. Ele não soava muito confiante, e eu não tinha certeza se
queria jogar Guitar Hero com um banjo tartaruga divino. Claro, Groover podia fazer algumas mágicas com suas flautas de bambu. Num dia bom, ele poderia fazer plantas crescerem e enrolar em seus inimigos. Num dia ruim, ele só conseguia se lembrar das músicas do Justin Bieber, que não faziam nada além de dar uma bela dor de cabeça. Tentei pensar num plano. Eu desejei que minha namorada, Annabeth, estivesse aqui. Ela era do tipo estrategista. Infelizmente, ela estava em São Francisco visitando seu pai. Groover agarrou meu braço. Lá, eu segui seu olhar. Do outro lado da praça, acima do palco, trabalhadores instalavam as luzes nas armações, preparavam suportes para microfones e os conectavam a alto-falantes gigantes. Então eu a vi, uma garota dourada caminhando na plataforma. Ela escalou as barricadas da polícia que contornavam a interseção, espremeu-se entre os trabalhadores que a ignoravam completamente e, pela direção dos passos, estava indo para o palco. Ela olhou para a multidão da Times Square e sorriu, como se imaginasse que eles estivessem aplaudindo-a. Então foi para o microfone do centro. Ah, deuses, berrou Groover. Se o sistema de som estiver ligado... Coloquei a cera no meu ouvido enquanto corríamos para o palco. Lutar contra um autônomo já é suficientemente ruim. Lutar contra um autômato numa multidão de mortais é uma receita para desastre. Eu não queria me preocupar com a minha segurança e a dos mortais e pensar sobre como capturar a Celadon. Eu tinha que evacuar a Times Square sem causar pânico. Enquanto nós nos empurrávamos contra a multidão, agarrei o ombro do policial mais próximo. Ei, chamei. Comitiva presidencial vindo. É melhor vocês evacuarem as ruas. Eu apontei para a 7ª Avenida. É claro que não havia nenhuma comitiva, mas fiz meu máximo para imaginar uma. Alguns semideuses conseguem controlar a névoa. Eles podem fazer as pessoas verem o que eles quiserem. Eu não era muito bom nisso, mas era uma tentativa que valia a pena. Com a ONU na cidade, visitas presidenciais eram bastante comuns, então imaginei que o policial fosse acreditar. Aparentemente ele acreditou. Ele olhou para minha comitiva imaginária, fiz uma cara de desgosto e disse algo em seu rádio. Com a cera no meu ouvido, não consegui ouvir o que ele disse, mas todos os outros guardas na praça começaram a desviar a multidão nas ruas. Infelizmente, a Celadon alcançou o palco central. Nós estávamos a 15 metros de distância quando ela pegou o microfone e deu uns tapinhas nele. Bum, 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 ecoou pelas ruas. Groover, gritei, é melhor você começar a tocar aquela lira. Caso ele tenha respondido, não ouvi. Corri para o palco. Os trabalhadores estavam ocupados demais discutindo com os guardas para tentarem me parar. Eu subi os degraus, tirei a caneta do bolso e a destampei. Minha espada, contra a corrente, apareceu, mas não tinha certeza se aquilo me ajudaria. Apollo não ficaria muito feliz comigo caso eu decapitasse sua cantora. Eu estava a 6 metros da Celadon quando várias coisas aconteceram de uma vez. A cantora dourada cantou uma nota com tanta força que eu ainda pude ouvi-la, mesmo com a cera. Sua voz era de partir o coração, cheia de desejo. Mesmo abafada pelo tampão improvisado, me fez querer deitar e chorar, o que foi a atitude de milhares de pessoas na Times Square. Carros pararam, policiais e turistas caíram de joelho, chorando, se abraçando em busca de consolo. Então eu ouvi um som diferente, o som de Groover tocando a lira freneticamente. Eu não conseguia realmente ouvir, mas podia sentir a vibração da magia envolvendo o ar, fazendo o palco embaixo de mim tremer. Graças à ligação empática, entendi alguns pensamentos de Groover. Ele estava cantando sobre paredes, tentando criar uma cela em volta da Celadon. A boa notícia, isso meio que funcionou. Uma parede de tijolos surgiu no palco entre eu e a Celadon, derrubando o microfone e interrompendo a música dela. A má notícia, quando eu percebi o que estava acontecendo era tarde demais para parar. Eu colidi contra a parede, que não tinha argamassa, então rapidamente caí sobre ela, derrubando milhares de tijolos na Celadon. Meus olhos lacrimejaram, pensei ter quebrado o nariz. Antes que eu pudesse retomar os sentidos, a Celadon se debateu na pilha de tijolos e me empurrou para longe. Moveu os braços para parecer que tudo havia sido uma façanha programada. Tadã! Cantou ela. Ela não tinha mais um amplificador, mas sua voz era suficiente. Os mortais pararam de soluçar e jogaram rosas aos pés dela, aplaudindo e comemorando pela Celadon. Groover! Gritei, sem ter certeza se ele conseguiria me ouvir. Toque mais alguma coisa. Peguei minha espada e me esforcei para me levantar. Abordei a garota dourada, mas era como se eu estivesse tentando mover um poste. Ela me ignorou e começou uma nova música. Enquanto eu me debatia com ela, tentando fazê-la perder o equilíbrio, a temperatura começou a subir. A letra da canção era em grego antigo, mas eu entendi algumas palavras. Apolo, luz do sol, fogo dourado. Era como um hino em homenagem ao deus. Sua pele metálica esquentou. Senti cheiro de algo queimando, então percebi que vinha da minha camisa. Cambaleei para longe dela, com minhas roupas queimando. A cera nos meus ouvidos derreteu, então consegui ouvir a canção perfeitamente. Em toda Times Square, as pessoas começavam a suar com calor. Nas barricadas, Groover tocava loucamente a lira, mas ele estava ansioso demais para se concentrar. Tijolos aleatórios caíam do céu. Um dos outros falantes se transformou em galinha. Um prato de enchiladas apareceu aos pés da Celadon. Não está ajudando, gritei dolorido por causa do calor. Canto sobre celas ou mordaças. O ar estava quente como de uma fornalha. Se a Celadon continuasse, Midtown iria entrar em combustão. Eu não podia continuar nessa brincadeira. Assim que a Celadon começou outro verso, eu ataquei com a minha espada. Ela cambaleou para longe com uma velocidade surpreendente. Minha espada não alcançou por centímetros. Eu a fiz parar de cantar, o que não a deixou muito feliz. Ela me encarou com raiva, então se concentrou em minha espada. Uma expressão amedrontada apareceu em sua face. A maioria dos seres mágicos sabia que deviam respeitar bronze celestial, já que isso poderia vaporizá-los ao mais simples contato. Renda-se, eu não vou te machucar. Nós só queremos te levar de volta para Apolo. Ela abriu seus braços. Eu estava com medo de que ela fosse cantar de novo, mas ao invés disso, a Celadon mudou de forma. Seus braços se transformaram em asas douradas. Seu rosto alongou, crescendo um bico. Seu corpo diminuiu até eu estar observando um passarinho de metal do tamanho de uma codorna. Antes que eu pudesse reagir, a Celadon lançou-se ao ar e voou para o topo do prédio mais próximo. Groover tropeçou no palco perto de mim. Por toda a Times Square, a maioria dos mortais que tinha entrado em colapso por causa do calor estava começando a se recuperar. A pavimentação continuava derretida
batida. Policiais começaram a gritar ordens, agora fazendo um grande esforço para evacuar a área. Ninguém prestou atenção em nós. Eu assisti o pássaro dourado subir em espiral até desaparecer no topo do outdoor mais alto, a Times Tower. Você provavelmente viu o prédio em fotos, o alto e mais fino que é cheio de propagandas e telões. Para ser totalmente honesto, eu não me sentia bem. Eu tinha cera quase derretendo nos meus ouvidos. Eu tinha uma queimadura de segundo grau. Meu rosto parecia ter se chocado com uma parede de tijolos, porque se chocou mesmo. Eu tinha gosto metálico de sangue na boca e estava começando a odiar muito música. E codornas. Eu me virei em direção a Grover. Você sabia que ela podia se transformar em um pássaro? Ah, sim, mas eu meio que esqueci. Ótimo. Cutuquei o prato de enchilada com o pé. Você pode tentar convocar algo útil na próxima vez? Desculpa, murmurou ele. Fico com fome quando estou nervoso. O que faremos agora? Encarei o topo da Times Tower. A garota dourada ganhou o primeiro round. Hora do segundo round. Você provavelmente está se perguntando por que eu não coloquei mais cera nos ouvidos. Por um motivo, eu não tinha mais. E por outro, a cera derretida saindo dos meus ouvidos doía. E uma parte de mim pensava: ei, eu sou um semideus. Dessa vez estou preparado. Eu posso encarar a música. Literalmente. Grover me assegurou de que iria tocar a lira direito. Nada mais de enchiladas ou tijolos caindo do céu. Eu só tinha que encontrar a Celadon, pegá-la de surpresa e distraí-la com... Bem, eu ainda não decidi essa parte. Nós pegamos o elevador para o andar mais alto e encontramos a escada para a cobertura. Eu desejei voar, mas esse não era um dos meus poderes. E meu amigo Pegasus Blackjack não atendeu meus pedidos de ajuda mais cedo. Ele fica um pouco distraído na primavera, quando ele está procurando alguma Pegasus fêmea bonitinha. Quando chegamos no telhado, encontramos facilmente a Celadon. Ela estava na forma humana, parada na borda do prédio com os braços abertos, cantando sua versão de New York, New York para Times Square. Eu realmente odeio aquela música. Não conheço ninguém que seja de Nova York e não odeie aquela música, mas ouvir a Celadon cantá-la me fez odiá-la ainda mais. De qualquer forma, ela estava de costas para nós, então estávamos em vantagem. Eu estava tentando rastejar até ela e agarrá-la, mas ela é tão forte que não tinha sido capaz de segurá-la antes. No entanto, ela provavelmente iria se transformar em pássaro de novo e... um pássaro. Uma ideia se formou em minha mente. Sim, eu tenho ideia às vezes. Groover, falei, você pode convocar uma gaiola com a lira? Uma bem forte, feita de bronze celestial? Ele mordeu os lábios. Acho que sim, mas pássaros não deviam ser engaiolados, Percy. Eles deveriam ser livres. Eles deveriam voar e... Ele olhou para Celadon. Ah, você quer... Sim, vou tentar. Bom, apenas espere meu sinal. Você ainda tem aquela venda do coloque o rabo no humano? Ele me entregou a tira de pano. Fiz minha espada voltar à forma de caneta e a coloquei no bolso. Eu precisaria das duas mãos livres para isso. Engatinhei até ela, que agora estava chegando ao último refrão. Mesmo sabendo que ela estava cantando para o outro lado, a música dela me encheu de vontade de dançar. Acredite em mim, você nunca vai querer ver. Eu me esforcei a continuar andando, mas lutar contra a magia era como abrir caminho entre pesadas cortinas. Meu plano era simples, amordaçar a Celadon. Ela iria se transformar em pássaro e tentar escapar. Eu iria segurá-la e colocá-la dentro da gaiola, o que poderia dar errado. Na última linha de New York, New York, eu pulei em suas costas, prendendo minhas pernas em sua cintura e colocando a venda em sua boca como uma rede de cavalo. O grão final dela foi interrompido. Groover, agora! Gritei. A Celadon cambaleou para frente. Eu tive uma visão confusa do caos na Times Square. Guardas tentando evacuar a rua, turistas fazendo passos de danças. Os telões eletrônicos da Times Tower pareciam sinistros tubo-águas muito íngremes que levavam a nada mais do que uma dura calçada. A Celadon vacilou para trás, se debatendo e balbuciando com a mordaça. Groover tocou a lira desesperadamente. As cordas enviavam vibrações mágicas para o ar, mas a voz de Groover falhava. Pássaros, cantou ele. Lá, lá, lá. Pássaros em gaiolas. Gaiolas bem fortes. Pássaros. Ele não ganharia um prêmio com aquela letra. E eu estava perdendo o controle. A Celadon era forte. Já montei no Minotauro antes. E a garota dourada era pelo menos tão forte quanto. A Celadon girou tentando me derrubar. Ela colocou seus braços em volta dos meus e apertou. A dor tomou meus ombros. Groover, depressa. Gritei, mas com minha boca fechada. As palavras saíram distorcidas. Pássaros em gaiolas. Groover dedilhou outra corda. Lá, lá, lá. Gaiolas. Surpreendentemente, uma gaiola apareceu na borda da cobertura. Eu estava bastante ocupado sendo espremido para dar uma boa olhada, mas Groover parecia ter feito um bom trabalho. A gaiola era grande o suficiente para um papagaio ou uma codorna gorda. E as barras eram revestidas de bronze celestial. Agora eu só precisava fazer a cela não tomar a forma de pássaro. Infelizmente, ela não estava cooperando. Ela girou com força, acabando com o meu aperto e me lançando para o outro lado do prédio. Eu tentei não entrar em pânico. Infelizmente, essa não foi a primeira vez que fui jogado de um arranha-céu. Eu gostaria de dizer que fiz alguns movimentos acrobáticos, segurei a borda de um outdoor e voltei para a cobertura em um perfeito salto triplo. Não, quando eu atingi o primeiro telão, um pedaço de metal prendeu-se ao meu cinto e me impediu de cair. E isso também me deu o maior cuecão de todos os tempos. Então o impulso me separou da calça. Eu despenquei de cabeça para Times Square, tentando agarrar selvagemente qualquer coisa que me desacelerasse. Felizmente, o topo do outdoor mais perto tinha um degrau, talvez para trabalhadores extremamente corajosos amarrarem seus cabos de segurança. Agarrei e me virei para cima. Meu braço quase foi arrancado do lugar, mas de alguma forma eu continuei segurando. E foi assim que eu acabei pendurado em um outdoor na Times Square sem calça. Para responder sua próxima questão, boxer completamente azul, sem carinha sorrindo, sem corações. Rio quanto quiser, elas são mais confortáveis que cuecas normais. A Celadon sorriu para mim da cobertura cerca de 6 metros acima de mim. Bem abaixo dela, meu jeans estava pendurado na estrutura de metal, balançando ao vento como se estivesse me dando adeus. Eu não conseguia ver Groover. A música dele havia parado. Minhas mãos fraquejaram. A calçada deveria estar a 200 metros abaixo, o que me daria uma boa oportunidade para gritar bastante enquanto caía para a morte. O brilho do telão estava cozinhando
lentamente meu estômago. Enquanto eu estava pendurado lá, a Celadon começou uma serenata especial só pra mim. Ela cantou sobre deixar ir, abandonar meus problemas descansando na beira de um rio. Eu não me lembro direito da letra, mas você entendeu a ideia. O máximo que eu podia fazer era me segurar. Eu não queria cair, mas a música da Celadon penetrou em mim, desmanchando meu poder de decisão. Eu imaginava que fosse deslizar com segurança até o chão. Eu iria para a beira de um rio, onde eu teria um piquenique relaxante com a minha namorada, Annabeth. Lembrei da vez que eu salvei Annabeth das sereias no mar de monstros. Eu a segurei enquanto ela lutava e chorava, tentando nadar até a morte dela para encontrar uma maravilhosa ilha prometida. Então imaginei-a me segurando. Eu consegui ouvir o que ela dizia. É uma armadilha, cabeça de alga. Você tem que contra-atacar ou vai morrer. E se você morrer, eu nunca vou te perdoar. Aquilo quebrou o feitiço da Celadon. Annabeth chitada era mais assustadora que monstros, mas não conte a ela que eu disse isso. Eu olhei para os meus jeans balançando inutilmente acima. Minha espada estava no bolso em forma de caneta, o que não me ajudava. Groover começou a cantar novamente sobre pássaros, mas não estava funcionando. Aparentemente, a Celadon só se transformava em pássaro quando estava assustada. Espere! Em um ato de desespero, eu formei o plano estúpido versão 2.0. Ei! Gritei. Você é realmente incrível, senhorita Celadon. Antes de eu morrer, posso receber um autógrafo seu? A Celadon interrompeu a música pela metade. Ela parecia surpresa. Então sorriu com prazer. Groover, chamei. Venha cá. A música da leira parou. A cabeça de Groover apareceu do outro lado. Ah, Percy, eu sinto muito. Está tudo bem. Eu forcei um sorriso, usando a ligação empática para contá-lo como eu realmente me sentia. Eu não podia enviar pensamentos completos, mas tentei passar os pontos principais do que estava acontecendo. Ele deveria estar pronto, deveria ser rápido e deveria ser bom capturando coisas. Você tem uma caneta e papel? Perguntei. Quero que essa moça me dê um autógrafo antes que eu morra. Groover piscou. Caramba, não. Mas você não guarda uma caneta no seu bolso? Melhor sátiro de todos. Ele entendeu totalmente o plano. Você está certo. Eu olhei para Celadon implorando. Por favor, como último pedido, você poderia pegar a caneta no meu bolso e assinar com ela? Então poderia morrer feliz. Estátuas douradas não podem curar, mas a Celadon parecia totalmente lisonjeada. Ela se abaixou, buscou meus jeans e tirou uma caneta do bolso. Prendi meu fôlego. Eu nunca havia visto contra-corrente na mão de um monstro antes. Se algo desse errado e ela percebesse que era um truque, poderia usar o bronze celestial para matar Groover. Ela examinou a caneta como se nunca tivesse usado uma antes. Você tem que tirar a tampa, falei. Meus dedos começaram a escorregar. Ela colocou a calça jeans na beira do telhado, perto da gaiola. Ela destampou a caneta e contra-corrente veio a vida. Se eu não tivesse prestes a morrer, teria sido a coisa mais engraçada que já vi na vida. Você conhece aquele pote de doces com uma cobra de brinquedo colada dentro? Era como se eu estivesse vendo uma pessoa abrir uma daquelas, exceto que no lugar da cobra de brinquedo surgiu uma espada de 90 centímetros. A espada celestial chegou ao seu tamanho completo e a Celadon empurrou para longe, cambaleando para trás com um grito não muito musical. Ela se transformou em pássaro, mas Groover estava pronto. Ele soltou a lira de Apollo e pegou a codorna gorda e dourada com as duas mãos. Groover a colocou na gaiola e trancou a portinhola com força. A Celadon enlouqueceu, grasnando e se contorcendo, mas não tinha espaço para voltar à forma humana. E na forma de pássaro, graças aos deuses, ela não tinha nenhum poder mágico em sua voz. Bom trabalho, falei a Groover. Ele pareceu doente. Acho que eu arranhei a lira de Apollo. E eu engaiolei um pássaro. Acho que é o pior aniversário de todos. Aliás, lembrei-o, eu estou prestes a cair para a morte aqui. Ah, Groover pegou a lira e tocou uma canção rápida. Agora que ele não estava em perigo e o monstro estava preso, ele não parecia ter nenhum problema com a mágica da lira. Típico. Ele convocou uma corda e a jogou para mim. De alguma forma consegui me puxar para cima, onde desabei. Abaixo de nós, a Times Square continuava um completo caos. Turistas vagavam em transe. Os policiais estavam completando os últimos passos de dança. Alguns carros estavam pegando fogo e o palco foi reduzido a uma pilha de fogo, tijolos e equipamentos de som quebrado. Cruzando o rio Hudson, o sol estava descendo. Tudo o que eu queria era deitar ali na cobertura e aproveitar o sentimento de não estar morto. Mas nosso trabalho ainda não havia terminado. Nós temos que levar a Celadon para Apollo. Sim, concordou Groover. Mas... não seria melhor você vestir sua calça primeiro? Apollo estava nos esperando na entrada do edifício Empire State. Suas 3 cantoras douradas pareciam nervosas atrás dele. Quando ele nos viu, ele literalmente reluziu. Uma aura brilhante apareceu em torno de sua cabeça. Excelente! Ele pegou a gaiola. Vou levá-la para a festa consertar. E dessa vez não vou aceitar desculpas sobre garantias expiradas. Meu show começa em meia hora. De nada, falei. Apollo pegou a lira com Groover. A expressão do deus mudou para perigosamente violenta. Você arranhou. Groover choramingou. Lorde Apollo. Era o único modo de capturar a Celadon. Interrompi. No entanto, ela precisa ser lustrada. Mande Festo fazer isso. Ele te deve uma, certo? Por um segundo pensei que Apollo fosse nos transformar em cinzas, mas ele finalmente resmungou. Suponho que você esteja certo. Bem, bom trabalho vocês dois. E como recompensa, vocês estão convidados para assistir minha performance no Monte Olimpo. Groover e eu trocamos olhares. Insultar um deus era perigoso, mas a última coisa que eu queria fazer era ouvir mais música. Nós não somos dignos. Menti. Adoraríamos, mas nós provavelmente explodiríamos se ouvisse sua música divina em volume máximo. Apollo sentiu pensativo. Você está certo. Se vocês explodissem, atrapalharia minha performance. Quanta consideração sua, disse ele sorrindo. Bem, então eu já vou. Feliz aniversário, Percy. É o aniversário do Groover, corrigi. Apollo e suas cantoras já haviam desaparecido em um clarão de luz. Tanto para um dia só, comentei me virando para Groover. Voltamos para o Parque Prospect, sugeriu ele. Juniper deve estar morta de preocupação. É, concordei. E eu estou realmente faminto. Groover assentiu entusiasmadamente. Se nós sairmos agora, podemos pegar Juniper e chegar no acampamento meio-sangue a tempo da cantoria. Eles têm marshmallows. Eu estremeci. Nada de cantoria, por favor. Mas eu vou pelos marshmallows. Fechado, disse Groover. Eu lhe dei uns sapinhas rápidos no ombro. Vamos lá, homem bode. Apesar de tudo, seu aniversário poderá terminar bem.